Bem-vindos ao episódio 2 da série Desafio Keep in Motion, onde eu vou te mostrar a fundo todas as etapas do meu processo criativo para desenvolver um projeto autoral do zero. Nesse episódio eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu fiz para organizar as minhas ideias e estruturar cada etapa do meu projeto. Então, bora pro vídeo. Bom, como vocês já sabem, esse projeto nasceu de um desafio de animação e, como todo projeto, seja ele autoral ou comercial para um cliente, né? A gente sempre começa pelo briefing. A gente sempre tenta entender quais são os pontos importantes desse briefing, o que a gente tem que levar em consideração para concluir o nosso projeto, né? Daí, a gente vai encarar essas guidelines que eu vou mostrar para vocês como se fosse o nosso briefing. E eu vou mostrar aqui para vocês qual foi a primeira coisa que eu fiz a partir disso. Eu tô aqui com o PDF aberto, que é justamente as guidelines do desafio. Nessas guidelines tem algumas informações importantes que a gente tinha que ter em conta antes de criar o nosso projeto, né? E eu vou começar aqui a mostrar para vocês. Essa é a capa e aqui embaixo a gente tem Desafio Ler Lemonade, Keep in Motion 2025. Quando a gente passa para a próxima página, a gente tem o tema da vez, que era o Keep in Motion 2025. Aí aqui fala: a ideia desse desafio é criar uma animação e no final assinar obrigatoriamente com a logo do Keep in Motion 2025. Bora botar o cérebro para fritar e criar um projeto bem bacanudo. Não há tempo mínimo, mas a animação deve ter duração máxima de 10 segundos e os participantes terão 14 dias para produzir seus projetos, iniciando hoje, 24 de abril, com prazo final até o dia 8. Então aqui nessa página a gente já tem 3 informações muito importantes, que é aqui no início, assinar obrigatoriamente com o logo do Keep in Motion. A segunda informação é que a animação deve ser no máximo de 10 segundos e que a gente teria 14 dias para produzir esse projeto. Passando para a seguinte página, a gente tem outras informações que também fizeram parte do desafio, das regras, que é a escolha do top 5. Acontece uma votação dentro da comunidade do Discord para escolher o top 5. Aqui tem um extra, onde fala que as animações selecionadas no top 10 serão exibidas no dia do Keep in Motion 2025 em um Collab Edit. E aqui tem algumas perguntas frequentes, né? Mas é como se fosse um resumão de tudo, que é criar uma animação com tema Keep in Motion, duração máxima de 10 segundos e etc. Todas essas eram as informações. Então, esse arquivo aqui é como se fosse o nosso briefing em um projeto comercial. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso, foi entrar dentro desse arquivo e entender quais eram as regras desse desafio, o que eu tinha que seguir para poder participar dele. Mais para frente eu vou mostrar para vocês que eu não tive esses 14 dias, eu tive, eu acho que uns 5 dias para poder desenvolver a minha animação e eu vou mostrar para vocês como que eu me organizei dentro desses 5 dias para poder desenvolver isso. E uma vez que a gente tem todas essas informações das regras que a gente precisaria seguir para participar, a gente chega num momento onde a gente percebe que esse é um projeto onde a gente pode explorar bastante a nossa criatividade, mas ao mesmo tempo aparece aquele questionamento, né? Por onde eu começo? O que eu devo fazer a partir de agora? O que eu tenho que fazer primeiro para poder ter esse projeto concluído? Porque tem muita gente que pensa em desenvolver um projeto autoral, principalmente quando a gente está iniciando, e já vai direto para dentro do After Effects, né? E começa a fazer seu projeto lá dentro do After, mas no meio de tudo ali, como a pessoa não se planejou, ela se perde dentro do seu projeto, não sabe o que vem a seguir, qual vai ser a próxima animação. Então a pessoa acaba se frustrando, achando que ela não consegue desenvolver projetos autorais, não sabe como fazer, não sabe que etapas seguir ou passos seguir para poder desenvolver um projeto do zero, né? Então, para evitar essa frustração de se bloquear no meio de um projeto, principalmente para mim que estava com um prazo bem reduzido, eu comecei baixando os arquivos que eles mandaram lá na comunidade do Discord, que era os vetores. E eu vou abrir aqui no Illustrator
e vou compartilhar com vocês o que eu fiz aí dentro depois que eu passei dessa etapa de entender quais eram as regras do desafio. Bom, eu tô com o meu Illustrator aqui aberto com o arquivo que eles enviaram lá no Discord, um arquivo Illustrator, né, com as variações de cores do logotipo do evento. E nessa etapa do meu processo, eu quis estudar a marca como um todo, prestar atenção nos elementos que ela tem, nas cores, nas formas. E a partir disso, eu tratei de montar minhas ideias, tratei de tirar um tempo aqui para deixar a minha imaginação fluir e pensar em possibilidades do que eu poderia fazer a partir desse arquivo que eu tenho. Então, eu comecei separando o logotipo e os elementos do logotipo em várias partes, ou seja, que tem a coroa, tem esse olhozinho, tem essa plantinha, tem esse prédio. Então eu separei tudo isso aqui para eu ter uma visão mais ampla de tudo e buscar por possibilidades em cada uma delas. Então eu fui analisando asset por asset para ver o que eu poderia fazer, e foi aí que eu comecei a idealizar como que seria a minha animação. Então eu peguei esse olhozinho aqui e juntei com essa coroa, e para mim isso daqui já é um personagem. Eu olhei esse prédio aqui e eu falei, caraca, eu poderia tentar fazer uma cidade passando também na minha animação. E depois de fazer toda essa análise, separando os elementos individualmente e procurando por possibilidades em cada um deles, eu pensei, caraca, eu preciso me organizar. Eu preciso pegar toda essa informação, toda essa ideia que eu tenho e colocar em um só lugar. Assim eu vou ter um panorama geral do que eu preciso fazer para terminar esse projeto. E foi aí que eu comecei a estruturar ele. E eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso lá dentro do Figma. Aqui dentro do Figma eu já tô com o meu projeto aberto para mostrar para vocês. Como eu comentei, eu tinha todas essas informações e eu precisava me organizar porque o meu tempo estava muito reduzido. Eu comecei estruturando toda a parte das regras do desafio. Então eu vim aqui e criei uma seção dentro do Figma, onde eu coloquei o nome de idealização. Nessa idealização eu coloquei as regras obrigatórias do desafio, e aqui era a minha ideia inicial. Na minha ideia inicial eu coloquei: minha ideia principal é criar uma animação totalmente 2D, que deve ter transições fluidas e que no final assine com o logo do evento. Que eu deveria usar os elementos do K-Visual para criar cenas que seriam no máximo 4. Então eu defini tudo isso e organizei as regras do desafio para eu ter essa ideia na hora de criar o meu projeto. Teria que ter no máximo 10 segundos no formato horizontal, e que o meu prazo seria até o dia 12 de maio. Mas não adianta de nada eu mostrar aqui para vocês o projeto já pronto e não mostrar como que eu fiz, né? Essa é a ideia de tudo. Então, eu vou entrar aqui no meu Figma e vou fazer junto com vocês essa primeira parte. Eu vou criar aqui um arquivo FigJam, que é esse o modelo de arquivo que eu utilizo para organizar os meus projetos. E eu começo vindo aqui, criando uma forma que vai ser o meu título. Então eu escrevo aqui, por exemplo, meu primeiro projeto autoral, por exemplo. Aqui você pode editar da maneira que você quiser. E aqui eu já tenho essa forma com o meu título. A partir daqui, onde eu tenho o meu título, eu criei a minha primeira seção, que era a de idealização, né? Então a gente vem aqui em seção, a gente cria uma, e aqui você pode mudar o título da sua seção. Então a gente vai escrever aqui, por exemplo, idealização. Aqui nessa parte de idealização, você coloca as informações principais do seu projeto. Se for um projeto comercial, por exemplo, aqui você pode colocar as informações que você tira do briefing do seu cliente. Por exemplo, qual que vai ser a duração da sua animação,
qual que vai ser o formato, até quando você tem para produzir essa animação, ou seja, todas as informações importantes que você tem que aplicar no seu projeto e também qual que é a sua ideia inicial para esse projeto. No caso do Keep in Motion, eu já falei para vocês que eu coloquei essa parte aqui e que aqui eu tinha anotado as regras. Aqui fica a critério de vocês colocar as informações importantes para o seu projeto. Voltando aqui no meu Figma do projeto do Keep in Motion, eu criei essa outra seção aqui que era o cronograma. Como eu mencionei para vocês antes, eu não tinha os 14 dias para criar o projeto. No caso, eu teria 6 dias para desenvolver esse projeto, começando no dia 7 e terminando, obviamente, no dia 12, que era o último dia que eu tinha para entregar essa animação do desafio. Então, eu tirei um print, isso daqui é uma imagem, eu tirei o print do calendário e eu fui armando aqui o meu cronograma. Coloquei que o dia 7 seria o início do meu projeto. No dia 8 eu iria seguir para a etapa do design das cenas. No dia 9 a estruturação das cenas no After Effects. No dia 10 e 11 já seria de animação. E no dia 12 eu entregaria o projeto. Eu separei aqui no meu cronograma essas 3 principais etapas. O que eu fiz em cada uma delas. No início do projeto eu estudei a marca, eu busquei por referências, eu fiz o meu rascunho inicial e eu refinei o meu rascunho. Na parte da produção do projeto, que já seria aqui onde está de azul, eu coloquei esses passos que eu teria que seguir, que é montar a composição das cenas dentro do After, organizar os assets para animar também, estruturar as minhas cenas, animar o projeto e fazer a pós-produção, que é adicionar alguns efeitos e também colocar uma trilha sonora. E no caso, aqui já é a entrega na cor laranja, onde eu teria que revisar o projeto completo e, obviamente, enviar ele no Discord. Então, aqui nessa fase inicial do meu projeto, eu tinha a minha parte de idealização e eu montei aqui um cronograma para poder me localizar melhor e para entender qual era o tempo que eu tinha para produzir o que eu queria. Como eu mencionei para vocês antes da gente entrar nessa parte, que eu tinha feito uma análise dos assets antes de vir para cá, né? Então eu quis trazer toda aquela análise para dentro desse projeto aqui também. Então eu criei essa seção dos assets da marca, onde eu copiei todos aqueles meus assets separados lá do Illustrator e coloquei aqui também. Assim eu tenho o logo completo, todas as cores da marca e aqui todos os elementos de apoio, que são esses que fazem a composição do logo. Então, eu acredito que para iniciar um projeto autoral ou comercial, essas 3 partes são muito importantes no começo, porque ajuda muito a gente a ter uma visão mais macro do nosso projeto, antes de ir direto para o Illustrator ou para o After Effects já fazendo o design ou a ilustração da sua animação. Estruturar tudo isso antes ajuda a gente a se organizar e entender o que a gente precisa fazer em cada uma dessas etapas e quanto tempo a gente vai investir em cada uma delas. Então, o maior aprendizado que a gente pode tirar nessa fase inicial é que a gente não deve começar um projeto autoral passando direto para o After Effects, estruturar tudo antes, ter essa clareza, essa visão mais macro, ajuda muito a gente na hora de produzir, na hora de animar, porque se você já tem tudo estruturado, você já sabe o que você tem que fazer e você entra dentro do After simplesmente para fazer a animação, que é o que a gente gosta mesmo, né? Então, se você é uma pessoa que acha essa parte muito chata e pula ela e vai direto já pro After, você pode acabar se frustrando no meio do seu projeto por não saber o que fazer, nem por onde ir, nem o que você quer transmitir. E tipo assim, eu não tô aqui pra ditar regra pra ninguém, porque eu sei que cada pessoa tem o seu processo, tem o seu modo de produzir as suas coisas, mas com o pouco que eu passei aqui, você pode absorver o que te convém e montar a sua própria organização do seu projeto, principalmente nessa fase inicial.
e criar a sua própria estrutura para você não se perder mais em nenhum projeto, seja ele autoral ou um projeto comercial para um cliente. Hoje em dia essa estrutura já é a minha estrutura que eu montei e obviamente ela vai evoluindo de projeto para projeto, mas você ter essa organização de entender quais são as regras, entre aspas, que você tem que seguir. Qual é a sua ideia inicial para esse projeto e qual é o prazo que você tem, ajuda muito no panorama geral. Então, para resumir essa primeira parte de uma forma assim bem rápida, eu diria que essa fase inicial se divide em analisar e interpretar o briefing. Já o passo 2 seria a análise de assets, que nesse caso aqui, se você for fazer um projeto para um cliente, essa análise de assets seria da identidade visual dele ou do logotipo dele, das cores, enfim, os assets que você tem para montar o seu projeto. No terceiro ponto dessa fase inicial, seria começar a organizar todas as informações que você tem. Você já analisou o briefing, já sabe quanto tempo você tem para fazer um projeto, analisou os assets que o cliente te mandou, então agora é o momento de pegar toda essa informação e juntar em um só lugar para você ter aquela visão geral. Eu uso o Figma, você pode usar qualquer uma que você quiser, tem gente que faz no Illustrator, mas eu gosto bastante do Figma porque ele traz muitas possibilidades da gente montar as nossas ideias aqui, estruturar antes de passar para o design ou para a animação. Por exemplo, aqui nessa parte do FigJam, você pode desenhar, você pode colocar templates, você pode fazer o que você quiser aqui, pode colocar anotações. Enfim, você tem uma grande diversidade de ferramentas ao seu favor nesse momento de organizar suas informações. No próximo episódio, eu vou te mostrar a fundo a minha etapa de busca de referências visuais e como eu montei o meu mood board e storyboard dentro do Figma. Se esse conteúdo tá fazendo sentido para você, deixa o seu like e me conta aqui nos comentários o que mais te bloqueia na hora de criar um projeto autoral do zero. Já se inscreve no canal para não perder nada, porque a série tá só começando e tem muita coisa boa vindo por aí. Te vejo no próximo episódio.